Olá, galera, boa noite para todo mundo. Pessoal, a Rede Globo está completando 60 anos. Ela foi fundada um ano depois do golpe militar de 1964. Todo mundo sabe que a grande mídia, as grandes empresas de comunicação, no caso no Brasil, a Rede Globo, eles apoiam políticos, aqueles políticos que são coniventes para eles. Isso aí sempre foi assim. E no meio político, principalmente, os políticos mais antigos, as pessoas comentam porque o Roberto Marinho, ele não era um empresário bem-sucedido, ele não era rico. Ele mesmo assim, ele fundou uma empresa um ano depois que foi instituído o regime militar, que, segundo aquilo ali, era para combater o comunismo. Que comunismo? Então, o regime militar, ele começou, quando foi instituído o golpe, não morreu ninguém, eles não mataram ninguém, não prenderam ninguém. Isso foi acontecendo sucessivamente. Pessoas foram desaparecendo, pessoas eram tiradas de dentro de casa, principalmente políticos, artistas. Aqueles que eram contra o regime militar eram considerados comunistas e eram presos, desapareciam, outros eram expulsos do país, como aconteceu com muitos artistas aí, Gilberto Gil, Caetano Veloso, até Paulo Ricardo, o Chico Buarque, enfim, muitos artistas, Fernando Henrique Cardoso, ficou na França há muito tempo. Então, assim, isso, segundo os militares, os marechais da época, era combatendo o comunismo. Só que não. E na época, a Rede Globo, eles emprestavam viaturas da emissora para sequestrar pessoas, para levar para que o exército prendessem pessoas, sumissem com pessoas. Então, sendo assim, nós temos que entender que a empresa foi conivente com o golpe, com o regime militar. Mas, ao longo do tempo, ela foi crescendo e sempre foi se envolvendo em política, porque eu me lembro muito bem, eu fui criado em Brasília, meu pai mudou para Brasília, eu tinha 3 anos apenas, então, em 1959, no golpe, eu me lembro muito bem, eu era criança, mas me lembro disso, eu tinha 8 anos. Então, assim, era um inferno, uma correria, pessoas apanhando na rua, o exército chegava, a polícia do exército chegava naqueles caminhões que tinham os bancos em cima, um virado de um lado para o outro, ou de costa para o outro, desciam com aqueles cacetetes parecendo cabos de enxada, descia a lenha em quem estivesse na rua, quem emitisse uma vírgula contra tudo aquilo ali era preso e muitos morriam. Como teve aí muitos políticos que desapareceram e até hoje tem muitos que nunca foi encontrado nada. E o ex-presidente da República, um dia ele teve o desplante de falar, quando as pessoas começaram a questionar pelos seus entes queridos, seus parentes desaparecidos, queriam saber do que aconteceu, ele falou que quem procura osso é cachorro. Então, assim, um cara que declara que é a favor da tortura, literalmente é um nazista, um cara desse. Mas, falando-se do regime militar, foi isso que aconteceu. E o regime militar, a ditadura, eles não começam, no início não morria ninguém, eles foram acontecendo sucessivamente. O que ia acontecer aqui, se o Bozo tivesse conseguido dar o golpe, ele fala que não teve golpe, não teve. Se tivesse havido golpe, nós não estaríamos, muitos de nós que somos contra isso, não estaríamos aqui. Muitos estariam mortos, outros estariam presos, desaparecidos, sabe-se lá onde estavam presos, ninguém ia saber, acabou, é isso que ia acontecer. Ia ser instalada uma ditadura no Brasil, e era uma ditadura civil. Mista, né? Porque tinha militares também no meio. Eu até acho, como eu vivi o regime militar como criança, e eu cresci dentro do regime militar, desde 64 até 85, entendeu? De quando eu tinha 8 anos até quando eu completei, quando eu tinha 29 anos, eu vivi dentro de um regime militar. Foram 21 anos de ditadura, quase 21 anos. Então eu vivi tudo isso. Então, pessoal, não é brincadeira, um regime militar, uma ditadura, é uma desgraça total para todo mundo, e o país não cresce, o país anda para trás, entendeu? Infelizmente, o golpe de 64 é público e notório que teve ajuda dos Estados Unidos.
Aquele golpe aconteceu com a conivência dos Estados Unidos, que eles só falam em democracia. Hoje eles estão vendo que não, que o presidente deles aí está querendo instalar uma ditadura nos Estados Unidos, aliás, está fazendo isso, e eles agora estão entendendo o que é, que eles só falam em democracia para invadir países quando eles têm algum interesse no que tem naquele país, nas riquezas daquele país, seja petróleo, seja o que for. Eles tendo interesse, aí eles entram e invadem os países em pró da democracia. Só que não é nada disso, porque nem eles estão vivendo isso. Então, aquele golpe aconteceu com a conivência, com a ajuda dos Estados Unidos, e foi a merda que foi durante 21 anos. Então, o que o Bozo queria era isso. Ele queria instalar uma ditadura, sabe para quê? Para ele, a família dele e a corja dele se darem bem, principalmente alguns pastores, falsos pastores, estelionatários da fé, que usam as igrejas para aliciar as pessoas e fazer com que as pessoas façam merda, entendeu? E depois se ferrem, como está acontecendo com os que estão presos agora, lá na Papuda, na Colmeia, enfim. E eles, os que incentivaram, entendeu, as pessoas a fazerem isso, estão todos soltos aí. Ainda tem pessoas que vêm defender umas pragas dessa, querer anistia. Eles não estão pedindo anistia para quem está preso lá, não. Ele está pedindo anistia para livrar o rabo do Bozo. Só que não vai acontecer e ele vai se ferrar, porque o que ele queria era ferrar o Brasil. Porque esse mequetrefe ainda teve o desplante de falar há uns meses atrás aí, que se ele voltasse à presidência da República, ele ia autorizar a ser instalada uma base americana aqui no Brasil. Você já pensou? Um monte de mísseis aqui do lado, na divisa dentro do nosso país, apontadas para nós mesmos. Ia ser uma coisa muito boa, né? É isso que esse mequetrefe pensa, esse lambe-botas de americano. Agora ele está vendo, o filho dele está lá mentindo, dizendo que está conversando com o Trump, que não sei o que lá, que vai agir contra Alexandre de Moraes, contra o Supremo, para livrar o rabo do pai dele. Não é mentira. Ele não está conversando com ninguém, ele nunca foi recebido por ninguém, ninguém está dando bola para ele. Entendeu? É assim que é. Então, pessoal, por favor, entendam, o ano que vem tem eleições. Cuidado em quem vocês vão votar.